Olá, bem-vindos! Aqui Renê Mendes e hoje vamos falar na nossa mentoria de comunicação sobre alinhamento de comunicação. E vamos fazê-lo através de uma ferramenta que eu acho excelente. Excelente para mostrar conceito, excelente para ressignificar, excelente porque demonstra para você uma forma, um método para você conseguir se melhorar em vários pontos e usando a comunicação. Então, ela mostra o conceito, mostra em que áreas ela ativa, ela mostra um método, uma maneira que passa por todos os pontos e como alterar. Então, essa matriz de crença alinhada com a comunicação, ela é transformadora. Espero que vocês gostem, aproveitem e utilize as dicas práticas que nós vamos dar aqui, ok? Vou compartilhar a tela para começar. Ok, estamos indo. Ok. Então, nós vamos falar essa matriz de crença, né? Como vocês estão olhando aqui na tela, vocês devem estar vendo. Se não estiverem acompanhando no vídeo também, eu vou descrever. Então, assim, é uma matriz do nosso funcionamento mental. Como nós, internamente, estamos estruturados, né? Para a nossa parte de crenças. Então, nós temos as nossas crenças, que são as nossas verdades mais profundas, as nossas convicções, que muitas vezes estão no subconsciente. Uma pequena parte nós trazemos ao consciente. Então, essa parte nossa de crenças, ela tem uma ligação interna com os nossos sentimentos, como nós representamos as situações e nos sentimos frente a elas, ok? Tanto as situações, a pessoa, as representações que nós damos através do que nós percebemos do meio ambiente, que nós, através de qualquer meio de captação de informação do nosso organismo. E temos também os pensamentos, né? Com os diálogos internos, a nossa comunicação interna, os pensamentos automáticos que são gerados frente a esses acontecimentos, frente a esses sentimentos, frente às emoções, frente a tudo que nos acontece. Nós temos pensamentos, muitas vezes automáticos, né, sobre isso. Comunicação verbal e não verbal. A nossa comunicação é como nós expressamos, tá? Como nós nos comunicamos com o meio, como nós mostramos o que está se passando dentro da gente. Então, nós verbalizamos ou nós comunicamos por sinais, por postura, até por energia. Nós estamos ali comunicando. E antes mesmo de nós colocarmos para fora, já tem esse pensamento que é um link de comunicação interna, tá? Então, os nossos resultados, os nossos comportamentos, o que nós tangibilizamos no externo, nós temos internamente um processo desenvolvido que vai desde as crenças mais profundas aos sentimentos, a como nós significamos, como nós representamos imagens, situações, pessoas, ambientes, como está significado os valores para a gente. Então, dentro dos sentimentos tem essas representações. Então, essas crenças, né, tem um link emocional automático que gera um link com o sentimento que nós temos armazenado. E com isso, nós temos pensamentos sobre essas situações, diálogos internos, comunicação interna, e temos também a comunicação que nós expressamos através disso. E com isso vem os resultados. E esses resultados vão retroalimentando essas crenças que nós temos a convicção e que nós atraímos os resultados pela maneira que nós nos sentimos, pensamos e comunicamos. Então, ela retroalimenta
novamente as crenças, os sentimentos, o pensamento e a comunicação. E fica cíclica a nossa vida. Quando nós temos resultados bons, que nós temos resultados que nos elevam, excelente. Agora, quando esses resultados estão nos impactando negativamente, ou quando nós não conseguimos atingir o resultado, ou até atingimos o resultado, mas temos como atingir, potencializar mais, então não está sendo muito favorável essa maneira que nós estamos reagindo, que nós estamos tendo esse funcionamento. E essa matriz de crença, essa maneira que nós estamos aqui programados para fazer as coisas, para nos sentirmos, gerando esse pensamento, muitas vezes são de crenças já enraizadas, crenças que nós nem temos mais a consciência de quais são. Elas estão lá no subconsciente. E saber que isso aqui está linkado com o nosso resultado, quais situações que nós estamos atraindo na nossa vida, quais situações dos comportamentos que nós estamos tendo, com as comportações, com as situações e comportamentos que nós nos colocamos ou atraímos para nós. Então, isso tudo, esse conhecimento nos leva a verificar que tem um link em todo esse processo. E esse link, esse alinhamento é possível ser feito pela comunicação. Porque entende que a gente, assim, não tem como abrir a cabeça para mudar diretamente a crença, falar para o sentimento, sinta de outra maneira, e ele vai sentir de outra maneira, nós vamos nos sentir de outra maneira. Não é assim que funciona. Ou então os pensamentos automáticos, nós estamos lá brigando com os pensamentos ou fazendo uma outra coisa, e os pensamentos lá aflorando, repetitivos na nossa cabeça. Então, como é que nós conseguimos fazer esse alinhamento? Como nós temos, primeiro, tangibilizar como nós estamos? Pelos nossos resultados, pelos nossos comportamentos, pela maneira que nós estamos nos sentindo. Então, se nós não estamos nos sentindo bem, não estamos tendo o resultado que gostaríamos, não estamos tendo comportamentos adequados para onde nós queremos chegar, epa, luz vermelha. Aí dali nós nos direcionamos ao alinhamento da comunicação. Porque alinhando a comunicação, nós refazemos esse fluxo mais favorável ao nosso bem-estar, mais favorável a conexões em relacionamentos, muito mais potencializados para você aumentar sua produtividade e desempenho. Ok? Então, seja esse alinhamento da comunicação atuando de forma interna, sendo ele com base na comunicação interna já alinhado, tendo técnicas, somadas técnicas de comunicação potencializadoras, que temos N ferramentas, né? Nós estamos aqui indo além de só uma ferramenta de PNL, só uma ferramenta de produtividade, só uma ferramenta de coaching. Então, nós fazemos esse trabalho na comunicação de forma personalizada, caso a caso, com a situação, com ferramentas para nos diagnosticar o momento que você está, para tornar consciente o ponto a ser melhorado e utilizamos a comunicação, um alinhamento interno em degraus de comunicação que irá tanto fortalecer você nas suas emoções, nas suas maneiras de responder a outra pessoa, de responder às situações, de lidar com situações, de lidar consigo mesmo, de gerenciar a você e as outras. Então, essa comunicação, ela vai atuar tanto internamente como em você se mostrar, você mostrar-se ao mundo na sua melhor versão. Ok? Então, se você tem interesse em mudar seus resultados, mudar a sua comunicação irá te ajudar e muito. E para começar, vamos ao diagnóstico atual. Pense comigo e reflita. Como você se sente hoje, agora? Como você vem se sentindo?
pense, analise, reflita. A maior parte do tempo você se sente bem ou mal? Essa reflexão vai te trazer a consciência, que muitas vezes está a nível inconsciente. Então, se dê esse presente, se permita se ver de uma maneira inteira, para você poder potencializar o que vai te favorecer e minimizar o que está te limitando. O que está te incomodando? É uma situação? É um relacionamento? É um resultado? É uma falta de ação? É uma gestão de tarefas? O que está te incomodando? Ok? Pensou? E por qual motivo você quer mudar isso agora? Ah, porque eu quero. Não é porque eu quero. Chegou a um ponto que você vê que isso vai te causar problemas mais profundos ou que vai te tirar de um caminho do que você deseja muito. É esse o seu momento? Por que você quer fazer isso agora? Tenha claro o motivo e a razão. O que você realmente deseja? Isso vai te motivar, vai te fazer chegar com um propósito à frente. Então, se permita o quê? O que profundamente é meu desejo. Eu vou me mover, eu vou fazer diferente para conquistar isso, para chegar nisso. Essa é uma parte fundamental. E muitas vezes nós não nos permitimos, ficamos na necessidade, ficamos nas reações. E o que te impede de conseguir? Sinceramente, analise o que vem te impedindo de conquistar o que você quer, de ter um resultado melhor, de se sentir bem, de ter um comportamento mais adequado com a sua família, de ter com os seus clientes uma abordagem melhor, que converta mais, que ter relacionamento com a equipe mais produtivo, mais engajado, mais colaborativo, de maior resultado. Ou se você já tem resultado, que consiga resultados melhores ainda para você e para o time. Pensou? Ok, muito bem. Parabéns, um orgulho que você permitisse. Aqui eu estou mostrando para vocês uma pirâmide do indivíduo. Como nós atuamos essa informação como indivíduo, em termos de crença, competências emocionais e também comportamentos e atitudes, ok? Então, de acordo com essas crenças, elas vão nos levar a acreditar que nós temos ou não competência emocional e a maneira que nós vamos nos comportar, a atitude que nós vamos ter, ok? E para atuarmos na pirâmide do indivíduo, nós temos que entender que como está a nossa identidade, como nós nos posicionamos frente à vida, frente às situações. E a nossa linha de capacidade, as capacidades de soft skill, de habilidades e competências humanas, de comunicação, de empatia, de colaboração, N capacidades de soft skill, que muitas vezes nós não estamos com elas potencializada, ou nós estamos para algumas áreas da vida com ela potencializada e outras não, devido à atuação de crenças limitantes. Então, nós temos o conhecimento, mas não estamos tendo acesso a ele, não estamos usando. E por isso não estamos na prática tendo um resultado. E essa crença, ela pode estar tanto na identidade, como na capacidade, quanto no merecimento. Será que eu acredito mesmo que eu posso alcançar, que eu mereço alcançar o que eu desejo? Será que eu tenho essa consciência desse merecimento? Você que tem uma crença limitante, por exemplo, uma crença limitante financeira, que lá atrás, que eu nem lembro mais quando eu tive convívio com essa experiência, mas ela ficou gravada, ou foi comigo, ou foi com alguém à minha volta. Por exemplo, os pais, ou alguém próximo falando de dinheiro. Dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro, conquistou esse muito dinheiro, não presta. Não, isso não é para você. Então, que
crenças, que limites será que nós estamos trabalhando internamente no subconsciente que estão nos trazendo o resultado que nós temos atualmente e não um outro que nós gostaríamos. Às vezes está tão enraizado que não vem a consciência. E através de ferramentas nós conseguimos chegar a eles e mudar essa comunicação, esse alinhamento de comunicação para ir para outro degrau. Então, nós trabalhamos crença, nós trabalhamos as competências e levamos a outro patamar de comportamento e atitude, ok? Esse conhecimento, gente, ele é muito amplo. Então, escute de coração aberto, porque quando a criança está muito enraizada, nós muitas vezes entendemos que não é para nós. Não, isso não me acontece. Será? Se você não está se sentindo bem, se você está tendo um comportamento, uma reação muito acelerada frente a algo que te acontece, por exemplo, em casa, é um grito com o filho, é um desentendimento com o marido, com a esposa, é um desentendimento no trabalho, no profissional, você está com muito julgamento e rótulos com a pessoa. Será que não tem mesmo crenças limitantes em alguma desse patamar da pirâmide do indivíduo, ou até em todos? Elas são inconscientes, elas geram reações. A nossa percepção vai ser nos nossos resultados, no nosso comportamento, na nossa atitude. Mas elas em si, nós temos que fazer um trabalho para perceber quais são, em que escala está e ressignificar, para que ela minimizar o impacto negativo e potencializar as que nos favorecem, ok? E se nós já temos em alguma área, conseguir fazer esse desbloqueio para usar nas outras áreas também, ok? Muito legal. Então, eu convido você a pensar, né? Tem uma abordagem, né? Uma história que fala de um índio. E esse índio tinha seus grandes desafios. E dentre esses grandes desafios desse índio, ele caracterizava como um grande urso. Então, esse grande urso que ele tinha significado para os seus desafios, ele poderia ser de duas formas. Ele poderia ser um urso bom, do bem, ou um urso mau. E ele contando essa história, esse índio e sua aldeia perguntaram para ele: e como você lida com esses seus desafios, com esse seu urso? Quem vence? E ele fala: eu lido para ele alimentando ou não. E quem vai vencer? O urso que eu alimentar. Então, se você tem os seus desafios, você alimenta o lado negativo, mais forte ele vai ficar. Mas você tem a opção de lidar com seus desafios potencializando o lado bom, o lado que te favorece, o lado que te potencializa. E o que pode estar te impedindo é uma crença limitante que muitas vezes você nem tem no conhecimento, na consciência. Então, fazer esse trabalho gerando autoconsciência, trabalhando essa comunicação interna, trabalhando e ressignificando os sentimentos e trabalhando a comunicação para que esses diálogos internos lhe sejam favoráveis e lhe passe, lhe mostre ao mundo de uma outra forma, tirando a vergonha de falar em reuniões, melhorando a sua abordagem com você e com o outro, é o trabalho que nós fazemos aqui de comunicação. Mostrar essas ferramentas é muito fundamental, gente, porque se nós nem conhecemos ferramentas, nós podemos achar que não tem jeito. E sim, tem jeito e maneira de fazer diferente do que nós fazemos. Se você tiver interesse de fazer um trabalho, entre em contato. Vou ter imensa satisfação de lhe explicar, de ouvir seu caso e fazer um trabalho ali no que está realmente impedindo de ser o seu melhor. E para a dica de hoje, vou passar uma tarefa que eu acredito que se você chegou até aqui, você pode fazer com excelência e vai fazer. Liste num papel 2 colunas, tá? Uma coluna
com as suas características positivas. O que você vê em você que te potencializa? E numa outra coluna, o que você identifica em você que você não gosta, que não está legal, seja comportamento, atitude, seja até alguma coisa de crença limitante, se você já chegar a esse patamar de identificar, nossa, isso aqui não é para mim. Coloque nessa outra coluna, porque o primeiro ponto é se enxergar, é termos conhecimento da gente, porque se a gente não se vê, como é que a gente vai se melhorar? Então, convido você a fazer essa ferramenta interna, que é fazer uma lista, elencando os seus pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis que você identifica em você. E uma segunda ferramenta que eu vou ensinar já é uma ferramenta não para comunicação interna, para uma ferramenta para comunicação externa, que é o rapport. Rapport é uma palavrinha francesa, mas é uma palavra muito potente, gente. Por quê? Porque o rapport, ele nos permite conectar, gerar relacionamento com o outro. Então, uma técnica usada na PNL, que é você, ao lidar com outra pessoa, primeiro fazer esse alinhamento. Se prontificar a ter uma conexão profunda. E muitas vezes, eu vou dizer por que nós não fazemos. Porque conexão é uma via de mão dupla. Então, se eu estou conectando com você, você está se conectando comigo. Então, pode ser, se você não estiver fazendo isso com a maestria, tem uma crença limitante. Então, você nem é só pela técnica, tem uma parte interna também, ok? Mas vou te ensinar a ferramenta no externo. Como ela funciona? Quando você for falar com alguém, você veja como é que ela está, qual é o comportamento dela, qual é o tom de voz dela, como ela está com a postura, se ela está com a postura aberta, fechada, e faça um alinhamento corporal com ela. Primeiro, já chegou, escute a pessoa. Esse escutar, essa escuta ativa vai te permitir detectar o tom de voz, vai te permitir detectar a energia que está essa pessoa, para você fazer o rapport, o seu alinhamento com ela. Então, primeiro de tudo, vá à frente de uma pessoa, escute, observe o ambiente se for visita e se for uma comunicação digital, se for uma comunicação telefônica, mais atenção ainda à voz, ao tom de voz, à energia, porque o rapport, ele passa, ele é transmitido. Então, essa percepção do outro, essa escuta do outro e se alinhar ao tom de voz, se alinhar à postura da pessoa, vai fazer uma conexão muito mais profunda. Porque não adianta nada você chegar uma pessoa toda acelerada e você acelerar também sem nem escutar. Então, primeiro escute, entenda o momento da pessoa e alinhe a sua comunicação para que não seja uma comunicação que gere atrito. A pessoa toda acelerada e você falando todo devagar. Vai gerar atrito na comunicação. Então, eleve sim, acelere um pouco a sua comunicação para que fique numa frequência possível de haver alinhamento, ok? Sempre tomando cuidado para fazer com elegância, não é para imitar a pessoa, e sim para ficar com uma familiaridade da sua comunicação com a dela. Pode até ir mais profundo do que isso, tá, gente? Existem outras técnicas, por exemplo, de alinhamento, verificar um assunto em comum, para fazer aquele famoso quebra-gelo, né? Faz o rapport, conecta e faz um quebra-gelo que é após essa parte, que é verificar um ponto de contato, é uma literatura, é um conhecimento, é um assunto, é uma pessoa em comum, e faz esse link. Como eu trabalhei muitos anos com pessoas, né? Era comum puxar um assunto intermediário antes de falar de negócios, para que o papo flua melhor, para que não fique aquele negócio arranhado. Não importa se vai falar coisas boas, não importa se vai falar para resolver um problema. Sempre que você conecta, mostra o interesse na pessoa,
Nós somos pessoas que temos uma habilidade de reciprocidade. Tende a outra pessoa a ser recíproca, a haver essa conexão. E se nós alinhamos melhor ainda a nossa voz, nossa postura, nós damos atenção genuína, essa pessoa vai perceber e vai nos dar os minutinhos de atenção, muitas vezes, que nós precisamos para fazer o link do que nós vamos continuar a falar. Então, uma ferramenta muito poderosa, falei aqui rapidamente, mas você tem interesse, vem aí, volte essa conversa e nós vamos trabalhar melhor essa ferramenta do rapport, porque ela é muito profunda, tá? Então, ela serve para trabalhar com os outros, com público, com abordagem, com ligação, mas uma coisa que muitas vezes nós não usamos é para trabalhar conosco, ter um rapport conosco, ter uma conexão genuína conosco. Então, nós podemos sim usar essa ferramenta até mesmo com a gente, para trazermos à tona a consciência, como nós estamos nos sentindo, como nós estamos comunicando, qual é o tom de voz, para fazermos uma autoanálise. Então, é muito gigante esse conhecimento que nós conseguimos linkar através dessa matriz de crença e conseguimos trabalhar pelo alinhamento de comunicação. Se você ainda não tinha esse conhecimento, atenção, atenção, que ele é profundo e ele causa melhorias em você em diversos pontos da sua vida, de uma forma holística, porque trabalha de uma forma base e trabalha também princípios para o outro, para o resultado, para o relacionamento. Ok? Espero que tenha agregado, que você tenha anotado. Anotou as ferramentas? Então, coloque em prática. Qualquer dúvida, mande mensagem, terei prazer em falar com você. E querendo continuar, né, saiba que eu trabalho essa e outras ferramentas, tanto na mentoria individual, quanto em pequenos grupos. Então, vem fazer parte, vem desbloquear o que está te impedindo, vem expandir a sua comunicação para fazer melhor ainda, para potencializar suas melhores emoções, tanto para se sentir bem, quanto para usar a favor e ter resultados melhores. Ó, até a próxima!